No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. Bom, vocês viram que tá um pouquinho diferente hoje, né? Com os agraciados aí, né? A Lu, que encabeçou tudo isso hoje, ajudando, né? Enfim. Foi uma ponte. É isso. Não deixou de ser, né? E aí tivemos outras contribuições também do pessoal, a Ângela estava atrás, enfim. Queria agradecer de coração a todos que contribuíram. Enfim, a gente vê que a espiritualidade está cada vez mais ajudando para que a gente consiga aí chegar onde foi proposto chegar, né? Mas antes da gente começar, vamos fechar os nossos olhos, fazer aquela oração inicial, agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa noite tão sublime e tão maravilhosa que nem a de hoje. Elevem os seus pensamentos nesse momento e juntos oramos ainda. Mestre Jesus, a ti rendo e dou graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado por toda a graça, por toda a luz, por todo o carinho, Pai, que o Senhor tem enviado conosco. Obrigado por toda a ponte que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Obrigado por toda a ajuda, Pai. Obrigado por sustentar os nossos trabalhos, sustentar as nossas vontades para ainda permanecer em pé, vívidos perante o seu nome. Obrigado, Mãe Consoladora, que a Senhora continue derramando sobre nós todo o seu amor, todo o seu cuidado, todo o seu zelo, aquele zelo e criador de mãe, que cuida e consola cada filho, principalmente nos momentos de prantos. Que não esqueçamos que nunca estaremos só, sempre estamos acompanhados de Deus, de nosso Pai tão sublime e de nossa Mãe Consoladora. Obrigado, Mãe querida, obrigado, espiritualidade, por ter trazido a Elisa aqui nessa noite de hoje também, para trazer todas essas palavras e que essas compenetrem no mais íntimo de nossa alma. Que saímos daqui hoje bem melhores do que entramos, que possamos carregar dentro de nós todo o amor, toda essa energia e sinergia aqui colocada hoje. Que a espiritualidade de luz ilumine Momírias nessa noite para trazer dentro da essência de cada um o tema proposto. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos apoiadores carnais, aos apoiadores espirituais. Que assim seja. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim será. Alguns recadinhos rapidinho, pessoal. Então a gente está fazendo a venda do bolo de Nossa Senhora Consoladora. Na verdade é aniversário da casa, 9 de junho, e a data dela é comemorada dia 20 de junho.
Então, quem puder contribuir, quem puder ajudar a divulgar, mesmo que não consiga contribuir, nos ajude. Cada bolo acompanha a medalhinha de Nossa Senhora Consoladora, tá? Um pedaço de 1 quilo, está sendo R$ 35. E no dia da palestra, nós teremos o Edgar Miguel. Então, além de estar fazendo a entrega dos bolos, a gente vai ser agraciado aí com o Edgar Miguel nesse dia, que vai trazer um tema extraordinário também, tá? Isso aí é surpresa, eu não posso falar por enquanto, né? Às quartas-feiras a gente está fazendo o trabalho de assistência espiritual, que é a cirurgia espiritual, tá? Então esse trabalho ele começa às 7 horas em ponto, as fichas são fornecidas até 7h10, para com que a gente faça a leitura do evangelho até 7h20, 7h20 a gente inicie os trabalhos, tudo bem? Nós também estamos aceitando doações de garrafinha de água que são utilizadas nesse trabalho de quarta-feira. Quem puder ajudar a divulgar isso também, tá? O pessoal normalmente leva água fluidificada para a realização do tratamento de quarta-feira. Estamos com o curso de passes também aberto, tá? As inscrições estão abertas. Será dividido entre 2 dias, tá? O conteúdo vai ser falado sobre passe mediunizado e passe energético, tá? Vai ser ministrado pelo Ednilson e pela Andréia. Vai ser dia 7/5, quinta-feira, tá? E 14/5, quinta-feira também da semana seguinte, das 7h30 às 9h30 da noite. Quem quiser se inscrever, quiser participar também, procura alguém da casa, tem link também para mandar para se inscrever. Além desse curso de passe, a gente tem Fundamentos da Doutrina Espírita. Estava previsto para começar agora dia 4/5, a gente prorrogou até dia 18/5 aí as inscrições, tá? Esse curso é um curso um pouquinho mais demorado, porque tem toda a fundamentação. Faz a leitura do Evangelho na totalidade, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritas, Céu e Inferno, enfim, é um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, tá? Nós temos o bazar todo santo sábado acontecendo aqui também, das 9 às 11 da manhã. Quem tiver pecinha de roupa em bom estado, quiser doar, a gente faz a venda solidária no valor de R$ 7, independente da qualidade de roupa. Esse dia a gente estava com vestidos super tops, né? De festa, bem vendido a R$ 7. Então, assim, ó, quem quiser vir participar, quiser comprar para doar também, ou tiver para contribuir, traz que aí a Regiane está cuidando dessa parte aos sábados, tá? É isso, né? Certo? Então, passo a palavra para você. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Que Jesus abençoe sempre. E volte sempre. Agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Vou me encaixar aqui. Velho. Meu nome é Amires Salciano. Agradeço profundamente. Primeiro ao Pai, ao Mestre Jesus, e a oportunidade da casa, né, de me propiciar essa oportunidade de caridade. Para mim, a troca de conhecimento é muito profunda e muito significativa. E é um único propósito que me faz estudar. E eu descobri isso a partir do momento que eu estudei e compartilhei, começou a ajudar as pessoas. Então, a espiritualidade já trouxe para mim, diretamente já mesmo, falando, o seu propósito de vida é compartilhar o conhecimento para ajudar as pessoas. Então, nisso aí, eu comecei, de alguma forma, eu trago para vocês hoje de uma forma bem especial e carinhosa até, esse tema autossuperação, que não é só um tema para mim. Esse tema autossuperação, eu já pesquiso ele há quase 20 anos. Eu venho pesquisando ele, e ele veio se aprimorando e acabou se tornando uma competência, mais do que simplesmente um tema. Então hoje eu ajudo pessoas a se autossuperarem com esse tema. Já escrevi livros com esse tema, e esse é um dos principais, que hoje eu trouxe, alinhado e associado, né, à doutrina espírita conhecida por nós, mas para mim ela já foi além do início,
da religião espírita, ela está dentro do espiritismo, da espiritualidade como um todo, e é uma bibliografia de referência para mim. Nesse livro que eu lancei há uns 12 anos atrás, e ele veio se desenvolvendo. Esse livro, por sinal, chegou a um ponto de tanto que é para ajudar as pessoas mesmo, que ele foi transformado em Libras. Porque muitas palestras e cursos que eu dava, as pessoas que com necessidades especiais na audição, ou seja, a comunidade surda, vinham me perguntar se tinha um material para eles lerem, para eles estudarem, para eles se autossuperarem. E aquilo me corroía o coração. Não tinha, não tinha. Certa feita, vamos dizer, um grande mestre, professor meu, gostaria de falar essa frase, certa feita, eu fui sair de um emprego e todo meu dinheiro que eu recebi desse emprego eu investi num DVD, né, de uma época que muita gente, às vezes, está acompanhando pela rede social, por lá também, não conhece. E esse livro ele foi lançado também para esse DVD, e também para agraciar essas pessoas que têm necessidade especial. Adiantando um pouco esse trabalho evoluindo, veio agora Autossuperação, DNA da Alma. É o mais recente trabalho, livro meu, sobre essa parte da autossuperação que completa esse equilíbrio, essa ponte da autossuperação. E aí a gente trilha 3 caminhos, 3 níveis para a autossuperação, que é o autoconhecimento, a empatia e o estado de graça. O estado de graça, dentro do movimento espírita, do cristianismo, é conhecido como estado místico. E aí eu vou falar um pouco sobre isso a partir de já, para a gente conhecer melhor como funciona isso. Eu, como venho estudando muitas coisas, e um pouco até além da própria bibliografia espírita, eu vejo que muitos livros dos quais eu já li são livros da literatura brasileira, de outras literaturas mundiais. Eles são livros da espiritualidade. São livros que falam de espiritismo. Esse é um grande, que é o Machado de Assis, que é um grande autor brasileiro, negro, sofreu discriminação, assim como eu sofri da sua, mas é prova, é prova. O que foi que ele fez? Esse é um livro que eu recomendo. Memórias Póstumas e Brás Cubas. Olha o nome do título do livro, por si só, se não é uma coisa do espiritismo. Esse livro foi lançado um século antes do ano que eu nasci. Em 1881, esse homem já falava disso. Olha o que ele fez na dedicatória do livro. Ele diz, ele dedicou o livro ao primeiro verme que roeu as frias carnes no cadáver dele. Quem já leu outros livros, da biografia espírita, acho que entende alguma coisinha disso aí. E aí ele ironiza a igualdade entre esse carne, todos nós somos iguais. E desmistifica a questão da glória terrena. Não somos desse mundo, que a Bíblia já falava. O meu reino não é desse mundo. E aí ele faz um balanço da vida. Como? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado. Vou falar do legado nessa nosso papo de hoje. Né? É o legado da nossa miséria. Então ele faz uma crítica, né, sobre essa questão, reflete um niilismo, que é a questão de não ter propósito na vida. Acreditar quando você não tem propósito na vida, é que você acredita que essa vida é a única coisa que existe. Aí você começa a não ter propósito, acabando que tem um fim, e não existe um fim. E aí, sobre essa condição humana, ele mostra que o sofrimento humano fica perpetuado quando você fica na condição terrena. Isso, para mim, é uma análise do espiritismo total. E isso eu só descobri depois que eu comecei a estudar, né, a bibliografia espírita. E esse Machado de Assis, né, que não está dentro do contexto que nós conhecemos, mas fala muito de espiritismo. E olha que coincidência, olha que pronto, olha que situação, né? Causa e consequência nesse caso aqui. Kardec, cerca de 89 anos depois, lança o livro Obras Póstumas.
Depois, 89 anos depois de Machado, ele lança o livro Obras Póstumas. Então, eles eram contemporâneos. Viveram na mesma época. E Allan Kardec, o que é que ele traz nessas Obras Póstumas? Ele traz o seguinte: dos lamentos que lhe escapam por haver descido, se exala uma prece ao Eterno, a pedir-lhe forças para subir de novo. Isso, para mim, é claramente um retardo. A reencarnação. E está falando aqui de programação, comentando entre nós, os bastidores, né? Está tudo planejado, está tudo programado para a gente descer. Então aí, ele tem um grande motivo para superação. Nosso momento de estar encarnados é para a gente se auto-superar. Esse é um grande motivo. Não sou eu que estou falando. Quem disse? Há princípios, e aí eu coloco esses princípios como princípios evolutivos. A obra póstuma de Allan Kardec. Há princípios acerca dos quais podemos todos estar seguros de nos não enganarmos nunca. Em relação ao amor de bem, a alienação, você tem que ser uma pessoa abnegada, ou seja, desapegada do bem material, e a superação, ou para a superação novamente, de todo sentimento de inveja e ciúme. Ego. E bem, esse ciúme está ligado diretamente ao ego. Então, olha como essa parte já me influenciava de alguma forma e eu não sabia. Né? E vou falar, compartilhar com os irmãos e irmãs esse conceito como que eu mergulhei no mundo do espiritismo. Nós temos, então, obra também fora da bibliografia espírita. Conhece a ti mesmo. Muita gente já deve ter ouvido falar essa frase. Está em alta ultimamente essa frase, né? Essa frase, ela foi escrita há quase meio milênio, quase 500 anos, A minúsculo contra C maiúsculo. Significa que antes de Cristo, ou seja, nossa referência sempre é ao Cristo. Inclusive cronológica. Espaço e tempo. Estamos aqui sob o governo dele. Então, quem disse isso foi Sócrates. Né? Aproximadamente cerca de 500 anos antes. Mas quem foi que difundiu isso? Porque não foi ele que escreveu e tem um livro de Sócrates. Inclusive, nessa época, era na pedra. Não tinha livro. A gente hoje, inclusive, tem preguiça de escrever. Imagina, né, nessa época, você vai ter que escrever na pedra. E não foi numa pedra qualquer que isso foi escrito. Foi no templo de Apolo, que foi na Grécia e Delfos. E quem escreveu foi Platão. Seu quê? Discípulo. Isso foi escrito, né, nessa época aí, cerca de 500 antes de Cristo. Para nós, então, isso não é espiritismo? Isso não é cristão? Mas, amigos, isso não é cristão. Como não? O Livro dos Espíritos, 919, fala justamente dessa parte. Conhece a ti mesmo. E quem fala é Santo Agostinho. Então, quando eu trago essa narrativa, essa questão, é que a gente entende, eu entendo dessa forma, e talvez alguém possa entender também dessa forma, muitas pessoas entenderem, a se auto-superarem também, além da bibliografia espírita, mas que é do espiritismo também. E aí eu trouxe aqui, esse é o primeiro nível da autossuperação. Conhece de mesmo. É o primeiro nível. São 3 níveis. O segundo nível, amai o próximo como a ti mesmo. E esse agora é o mestre. Jesus de Nazaré. Para quem não sabe, Nazaré é uma cidade que era um pouco benquista na época. Mas quem registrou isso foi Mateus, capítulo 22, na Bíblia, versículo 29. Desculpa, 39. É o óculos. Também sabe. Né? 39. Quem registrou foi Mateus. Não é uma analogia parecida com o que aconteceu na época do Sócrates, que ele escreveu
e o discípulo dele registrou, senão a gente não sabia do conhece a ti mesmo, que é o autoconhecimento, tá? O final, né? E aí temos amar o próximo a ti mesmo, que é empatia pura. Jesus era isso, empatia pura. O que é empatia, Ramires? É se colocar no lugar do próximo, porque não dá para fazer isso. Em espírito não incorpora dentro do corpo. Fica ali do lado. Então não é se colocar, é ter um sentimento de compaixão com o próximo. Porque essas palavras ficam mistificadas, não é uma coisa típica, é uma coisa humana. É um sentimento humano, um sentimento de compaixão. Jesus já trouxe isso. E, no livro Nosso Lar, Chico Xavier, no capítulo 23, coloca saber ouvir. O que é saber ouvir nesse capítulo? Quem já leu o capítulo vai ver. É pura empatia. É pura empatia. Então, o segundo nível, para a autossuperação. Conhece a ti mesmo, primeiro nível, autoconhecimento. Segundo nível, amar o próximo por si mesmo, empatia. Tem o terceiro nível, Ramires? Tem. Porque no terceiro nível é o estado de graça. Jesus já dizia: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Olha a reflexão desse dizer. Agora, João, conhecido daquele era da Galileia, né? Antigamente, nessa época, a cidade era sobrenome da pessoa, né? Jesus de Nazaré, João da Galileia. Só que é o João evangelista, como a gente diz, né, dos evangelhos. E também tinha o João Batista, que era primo de Jesus. Então, João, capítulo 1, versículo 16, nessa época, praticamente um século depois de Cristo, que ele colocou essa narrativa. Isso já é o estado de graça. E o estado de graça, registrado aí por Mateus, também tem: amai os vossos inimigos. Que a graça está aí. Apesar de não ser muito divertido, mas a graça está aí. Como é que você vai amar um inimigo? Vamos chegar nesse ponto aí, que faz muito efeito. No capítulo 5, os versículos de 43 a 44, Mateus coloca isso de uma forma bem metafórica. E quando a gente lê de forma aprofundada isso, percebe que inimigos, no plural, faz sentido. E esse inimigo que nós conhecemos no plural, então significa que é mais de um. Vamos começar a fazer uma lista de prioridades. Quando a gente vai no mercado e faz uma lista de prioridades, então, a prioridade maior, quem é o nosso maior inimigo? Então vai ficar mais fácil, né? Amar esse inimigo que a gente já vem conhecendo ele. Amar alguém que a gente conhece mais fácil. Não conhece inimigos. Já vem tendo empatia pelas pessoas que estão carecendo de empatia. A empatia você tem ali, a simpatia ou a antipatia. Tem gente que costuma brincar dizendo assim: o santo não bateu. Aquela pessoa. É esse aí que você tem que amar. É esse ali que você. É esse, não bateu, eu vou em cima dele. É esse que eu tenho que amar. Mas eu vou te bater, deu outra face. Né? Você pode amar dando outra face para ele bater também. Existem diversas formas de amar. O que é isso, Ramires? O que é a sua missão aqui? Amar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, diz o quê? Retribuir o mal com o bom? Ele não vai virar outra face? Só vai desistir, ou ele quebra a mão, ou ele quebra a minha cara. Então, vamos lá. A minha cara é dura. Então é você perceber. E aí? Tem até um meme na internet, você que já viu. Acabou, Jéssica? Né? Acabou, Jéssica? Cansou de me bater? Tá bom me bater? Você tá sendo feliz nisso? Ela vê que não faz sentido mesmo. É isso que já está assim. Então, eu já vi gente um bolão brigando e depois se abraçando. Primeiro, você não pode brigando. Bobagem, tá? É isso. É a minha gente. Nós somos todos irmãos. Então, eu trago aí
eu sou da terrinha, dessa vez meu sotaque é diferente, sou baiano, diverso da Bahia. Essa figura aí, que eu tive que ler, até com leitura obrigatória para entrar na faculdade, assim como Machado na época. Na minha época era aquele vestibular. Machado de Assis, Jorge Amado era uma leitura obrigatória. Hoje, nem a leitura por si só não é obrigatória, mas tudo bem. Dona Flor e seus Maridos não é um livro do Espiritismo. Quem não assistiu o livro, assistiu a novela, ou assistiu a minissérie, está claramente ali o espírito. Claro, claro, claro. Ele leva para a sociedade essa visão do espiritismo. O Jorge não leva isso. Muita gente conhecia o espiritismo através da obra de Jorge Amado. E essa não é a única obra. Eu trouxe essa, porque essa se encaixa no Amai Vossos Inimigos. O cara chegou a amar um espírito que estava dando. Não sei como é que é o nome do que eu posso falar aqui, não é possível, mas estava com a esposa dele. Só que a esposa dele está viva, ele não estava vivo. E ele era o marido anteriormente. É a história que se desenvolve dessa forma. Só que o outro sabe que existe o espírito ali. Então ele mostrou, é necessário então ter, senão ela vai ficar triste. Olha o amor do inimigo acontecendo. Outras obras colocam de uma forma. Então, o ponto de vista do Jorge Amado traz para a gente também uma visão do espiritismo. Eu trago agora para vocês um pouco da história do legado de autossuperação. E antes de ir fundo nessa história, eu vou respirar, né? E falar para vocês por que essa história. Esse livro, na verdade, ele é um presente. Ele foi um presente que eu escrevi para o meu pai. Isso aí é o negócio mais simbolado. Porque eu não tinha condição de dar um presente à altura do meu pai. E eu não sabia o que dar. E ele gostava de ler, ele gostava dessas histórias. E aí eu comecei a criar, a partir da história de superação de vida dele, um personagem chamado o Pequeno Bart. Esse menino ilustra esse personagem. Tem uma história sofrida. Meu pai foi cadeirante, morou na beira de um mangue, e ele só podia ir para a escola quando a maré baixava. E se ele não chegasse de madrugada na escola, perto da maré, madrugada, ele não passava. O tênis dele, na época, era um quichute. Eu também usei quichute. Ele colocava um saco plástico e ia para a sandália raiana para furar os pés nas ostras do mangue e conseguia atravessar na maré baixa. E aí ele falou: estude, pegue conhecimento e ninguém tira de você. Com os seus dos anéis, fique sem dedos. E ele começou a me colocar no caminho do estudo. E graças a ele estou aqui hoje podendo compartilhar meu conhecimento. E aí esse livro eu fiz a homenagem a ele e me presenteei. E ele tem um estante de livros. Ele nunca colocou esse livro de lado, como a gente costuma colocar o livro. Ele colocava de frente com suporte. Isso aí, ele falou assim: isso é uma homenagem a você, né? Maiormente na minha vida. Meu pai morreu quase no meu braço, de câncer. Na época que ele era cadeirante, eu pegava ele no colo. E eu tinha que levar ele no hospital para fazer baixa, época de pandemia. Eu brincava muito com ele para ele não sentir. Ele sempre foi muito discriminado, quando eu beijava o rosto dele. Por que você não me respeita, não, seu moleque? Ele vai sentar no meu colo, você quer que ele solte? Não, moleque. Aí meu pai, assim, tanto você me carregou no colo, agora você também só pudesse. Então, um homem cadeirante, pobre, preto, do mangue, nem de favela não era. Estudou, entrou na faculdade e me ajudou para estar na faculdade. Isso é um homem de bem, uma pessoa de bem e querer o bem. Filântropo. Se ele não fazia isso, a gente não sabia o que ele estava fazendo. Então, essa questão de não deixar uma mão ver o que a outra faz, isso faz sentido. E eu dei esse livro de presente para ele. Então, ele está querendo risado, com certeza ele está. Então, o primeiro capítulo do livro eu falo sobre a história acontecendo. Existia a dor. Eu conto essa parte do livro.
né? Já tem um comparativo com a questão empresarial onde eu trabalho hoje. Mas eu trouxe, né, a bibliografia espírita, o espiritismo, da visão desse livro, onde as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, a resistência da dor, no livro, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, faz essa mensagem. E quem tiver a oportunidade de ter acesso ao livro, até o final da palestra a gente vai ver alguma coisa, vai perceber que é isso que está. E eu nem sabia que isso quando eu escrevi o livro. Então, penso quando a gente pega uma caneta para escrever, que a gente está envolvido com espiritualidade, ou a gente pega, senta na frente de uma máquina para escrever, a gente tem isso. E na Bíblia tem dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente vai vencer o mundo, porque a gente não é desse mundo. Nossa casa é a casa de Jesus. É Jesus. Aqui é um hospital. E a gente veio para duas coisas: se autocurar e ajudar as pessoas a se autocurarem. Porque toda palavra que tem auto alguma coisa, ela está dentro da sacola, está dentro do contexto da autossuperação. O que é uma autocura? Né, para se autossuperar, e tudo vai levar ao resultado de autossuperação. A gente tem esses 3 níveis que eu acabei de apresentar. Viver a infância, capítulo 2, eu trago esse subcapítulo que vai fortalecer os laços de sangue. A gente percebe, inclusive, né, que cada um tem um tipo sanguíneo. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Cada um tem um tipo sanguíneo por um determinado questão da missão. No Espiritismo, os laços de sangue não são destruídos pela reencarnação, mas, ao contrário, fortalecidos. Então, quem acha, né? Não, eu não quero mais ir nessa família. Não tem isso. Né? Então, a reencarnação não tira a questão sanguínea. Não tem. E aí, é o contrário, é fortalecido. Então, gente, quando eu coloquei lá amar o próximo como a si mesmo, para você amar o próximo como a si mesmo, tem que se conhecer antes, a si mesmo. E quem é o próximo? Quem está mais próximo da gente do que o laço de sangue? Do que a família? Às vezes a gente tem uma motivação para fazer uma caridade e levar uma comida, né, um agasalho para alguém que está ali numa praça, na rua, mas não um pedacinho do pão, um bolão. Né? Tem até o meme. Só um pedacinho. Se for pudim, né? Se for, né, um creme de corpo da lua também. Não tem, não vai ser comigo. Na Bíblia, temos aqui: honrai teu pai e tua mãe. Eu vou abrir um parênteses para honrar pai e mãe, porque esse livro traz essa narrativa também. Ah, mas eu não tenho filho. Como não? Não tem essa pessoa que vai vir aqui que não vai ter filho. Não é só laço de sangue. Teve aluno? É seu filho. Teve funcionária? É seu filho. É sua missão. Você vai adaptar a sua missão para cumprir da melhor forma possível. Não abandone seus filhos. E o abandonar não é deixá-los ou estar perto deles apenas dando material. Capítulo 3, ser pré-adolescente. Vê que eu trago a ascensão da pessoa evoluindo, do ser evoluindo. Não somos seres, né, humanos, mas nós somos espíritos vivendo uma experiência humana na Terra. Alguém que ouviu essa palavra, essa classe? Então nós somos espíritos. Olha que reflexão, se nós somos espíritos vivendo a experiência humana na Terra, somos a Terra? Não. Chico veio de Capela, veio. Evoluiu aqui na Terra? Evoluiu. Quem conhece a história do Chico sabe que Chico, em Capela, apontou mais do que o longo do bigodinho aqui.
Não é? O homem do Gaudí não conseguiu explodir a Terra. Chico conseguiu explodir a Terra. Mas o que Chico veio fazer aqui? Se regenerar e regenerar almas. Eu sou uma delas. Por que Ramírez é uma delas? O primeiro livro de poesias que eu me apaixonei, e vamos chegar lá, nesse ponto ainda, Rosas, Amor, na capa. Nossa, que livro lindo, eu li esse livro duas, três vezes. Li esse livro, que livro maravilhoso. Ficou na minha estante, tá até hoje lá. Não sei se 12, acho que uns 5 anos depois eu li esse livro, 6. Entrei na casa escrita, Rezeca de Menezes, na minha terra. E eu fui olhar, esse livro aqui eu tenho na biblioteca lá. Você tem esse livro? Falei, nossa, esse livro é raro. Foi o primeiro livro de Deus de Chico Xavier. Falei, não, cheguei a me arrepiar agora. Esse livro de Chico Xavier, eu não tinha percebido quem era o autor, porque tinha tantos autores. Deve ser um livro de muitos autores, uma coisa. Não percebi que foi dele, de Chico Xavier. Então, ele foi responsável por entrar nessa parte. Ter amigos sempre é adolescente. Olha o desenvolvimento da pessoa. Não é o desenvolvimento do espírito. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas são práticas essenciais para o verdadeiro espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a Bíblia, concomitante a isso, o amigo ama em todos os momentos, não apenas nos bons. Tem vários momentos bons, é fácil. Mas a autossuperação está nos momentos difíceis. É o remédio amargo, com pessoas que não querem tomar. Remédio é amargo. Então, uns copinhos que ficaram, né? Remédio. Quando eu sinto um gosto amargo, eu sei, nossa, precisa de alguma coisa não estava bem aqui. Às vezes eu sinto um gosto de alumínio, de metal, de alguma coisa na mente. Eu comecei a perceber nuances no espiritismo que estava de acordo com a minha evolução. Doce. A fração que precisamos fazer mais com caridade. Eu sinto o doce na água. Deus já pergunta, você está sentindo? Que gosto? Nem eu falo qual é que eu estou sentindo. Porque a pessoa, não, também estou sentindo, mas é mentira, que aí na mão, né? Eu também senti o doce. Não, eu pergunto, qual você está sentindo? Sabor de alguma coisa? Aí ele fala, não é só para cada um vai com o seu medicamento. Então isso é real, né? Para mim é muito real. Ser um adolescente, na evolução do ser adolescente, o espiritismo está aí, o progresso é a lei da natureza. O homem não pode opor-se a ele. Aí a gente abre outro parênteses aqui para a questão da autossuperação, que é inerente ao ser humano e está atrelada à evolução. A autossuperação é você, enquanto encarnado, evoluir. É a evolução espiritual. Não. Então você não tem opção. Essa é a única exceção do livre-arbítrio. A única. A única exceção do livre-arbítrio é você não tem escolha a não evoluir. Talvez se não puxe para algumas pessoas, nossa, mas eu não sou livre. Tudo tem sua exceção. O livre-arbítrio também tem. Sempre vamos evoluir em todos os momentos. Bons, ruins, de ascensão, de queda, estamos evoluindo. Mas ele depende do caminho que nós vamos tomar. Aí já sabemos qual é o caminho, né? Quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, já sabemos. A Bíblia traz: os vossos jovens terão visões. E agora mais do que nunca. Os jovens estão vindo mais evoluídos, cada vez mais. Minha filha me ensina a mexer numa coisa que eu estudei. Computador, que eu ensinei para ela. Ela me ensina. Pai, faz assim, faz assado. Na internet. Ela manda vídeo para mim que ela fez que eu não sei fazer. Dentro do celular. Minha filha,
Eu uso o computador para fazer. Nada, pai, eu fiz aqui no celular rapidinho. Ela manda uma foto para ela pega a foto, manda. Hoje não tem mais cartão de dia dos pais, né? Ela manda do TikTok, ela faz lá e manda para mim. Uma música. São espíritos mais evoluídos. Não é? Então são os espíritos que estão mais evoluindo. Tem um detalhe, uma particularidade dessa filha, né? Tem que contar. Ela é especial ainda. Ela é especial. E ela faz. Então, isso é maravilhoso. A evolução é inerente, né, Sim. ao ser. Ter a maioridade. Então, ter a maioridade nas perspectivas. O que você espera ao ter a maioridade? O Espiritismo coloca: o futuro pertence àqueles que preservam e perseveram do bem e trabalham pelo progresso. O futuro pertence a essas pessoas. Por quê? Futuro, presente e passado são estados de espírito. Qual a frequência do seu espírito já? Na evolução ou na degradação? Ou é retrógrado? Jesus já dizia: deixai vir a mim as criancinhas. Somos nós, né? Somos nós, crianças. Tanto que ele veio aqui e falou metáfora há mais de 2.000 anos. Ele falou metáfora. E até hoje não conseguimos entender. Quem assiste de Jones dá até uma agonia. Né? Ele faz assim, por que isso? Ele faz, ele faz uma cara, né? Só acho que ele, apesar de ele falar que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Imagina, já precisou ser ele tá com a espada na mão nessa hora? e com a vibração do momento do templo lá, né? Eles dão uma girada de espada. Esse pessoal, o Pedro era um que o Pedro, que era pedra dura, né? Mas é essencial, né, para o governo de Jesus. A Bíblia nos trouxe porque, né, eu vencei os pensamentos e penso de Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e eu aprendi isso na literatura, estudando a literatura brasileira. Onipresença, inclusive no próprio livro Memórias Póstumas e Braçudas. Que ele é onipresente, onisciente, onipotente na história. Ser homem e ser profissional, o caráter. O que é o caráter? Isso é muito forte agora, um pouquinho que eu vou falar sobre essa questão do caráter. Por quê? Porque o terceiro nível, amai o vosso inimigo, que é estar em graça, dentro dos espiritismos ele traz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O Evangelho e o Espiritismo mostram que todos nós temos nossas más inclinações. Estamos aqui na imperfeição para isso. E Jesus passou por isso, ele sabe o que é isso. Então, significa o quê? Que você pode melhorar o caráter da pessoa. Existe questão do caráter. Essa pessoa vai melhorar. Olha o que aconteceu com o Chico. Assim como o Chico, muitos outros seres humanos e muitos outros que nós conhecemos da bibliografia espírita passou por essa evolução entre mundos. E muitos que estão aqui hoje e não estão querendo passar de ano, estão forçando ser reprovados, vão para o osso. Vão para o passado. Não vai mais caber aqui na terra nem no hospital, pessoas que estão trabalhando a autocura de quem quer se curar. A Bíblia traz: melhor é o bom nome do que grandes riquezas. E eu dou um exemplo, né, do próprio Salomão, que é os provérbios de Salomão, traz isso. Quando Salomão perguntaram o que ele queria, o que foi que ele escolheu? Sabedoria. Ele não escolheu riqueza. Ele escolheu sabedoria. E a sabedoria é diferente da inteligência.
A inteligência pode ser utilizada para o mal, mas a sabedoria, não. Aí vem a questão do caráter. Então, isso é um destino. Como que você vai trabalhar a superação dentro do seu conhecimento? Eu já tive sonhos, já fui levado para lugares, já me levaram a espiritualidade, já me levaram para algum lugar. Eu já fui parar no biblioteca, cara. Na biblioteca. Me levaram. Eu fui baixando uma coisa muito séria. E lá ficou claro para mim que ele falou assim: o caminho da evolução é o conhecimento. Tem coisa de você que você já conhece que você não consegue conectar através do véu, esquecimento, porque você está ainda moralmente imperfeito. Melhor você melhorar sua questão moral através de ações e reações, não só ações, mais transparente ficará o véu do esquecimento. E você vai começar a conectar seu conhecimento acumulado durante todas as suas encarnações. Ali eu comecei a lembrar de coisas desse sonho de outras vezes. Pessoas que eu encontraria na frente foram reveladas, inclusive por pinturas. Eu ficava, não é possível. Aí eu olhava, pintura, aí eu lia uma coisa. É sério, isso não vai acontecer. Aí, pessoas, né, às vezes medianizadas, filho, né? Eu tô pensando, já conversou comigo, né? Um monte de pessoas medianizadas. Você tem uma grande coisa para conquistar, você vai ser uma grande pessoa, mas isso não chega. Você, na minha. Quando tiver idoso, o que faz o que vai ser? Porque não chegou ainda. Não chegava, né? Para mim já ficou claro. É que a gente fica olhando pela visão material e esquece que nós somos espíritos, vivendo experiência humana. Quando a gente vem, né, ser marido, ser pai, as mudanças que o Espiritismo traz. Os pais têm a missão de desenvolver os filhos física e moralmente. Eu sou pai. O livro dos Espíritos trouxe isso. Kardec. Sou professor. Tenho parceiros, funcionários, clientes. São filhos. Quando é que eu sei que eu cumpri minha missão com eles? Eu vou resumir bem essa parte aqui. Quando você se torna inútil para eles. Mas inútil no sentido deles não precisarem vir a vocês para pedir alguma coisa. Só para agradecer. Ou então para desfrutar da sua agradável companhia. A quem se faz agradável, lógico. Quando o filho não vai mais, pai, que quero isso? Pai, tô ligando para quem? Não, tá tudo bem, queria conversar com você. Saudade de ouvir sua voz, de estar na sua companhia. Você se tornou inútil. Está aqui, provando isso. Desenvolveu os filhos, fiz. Já anda. E teve filho aí, sabe como é? Enquanto o filho não anda, não é? Sai, bota o menino em pé, força o peso do menino, fica gambota, né? As perninhas tortas, mas quer que o menino ande. Fala. Depois que o menino anda, vai levar o menino para passear? Vai passear com o menino? Vai brincar de pega-pega? Né? É o pica-beira, né? Tem que ir a prova, não é só prova. Vai brincar de esconde-esconde? Vai correr? Disputar corrida? Eu queria tanto que ele andasse. Falar, mesma coisa. Fala, vai falar papai ou mamãe primeiro, né? Depois você fala, conversa com a criança. Fala com a criança. Depois falou, né? Falou, não tô nem inútil. Não necessariamente. Então, é esse desenvolvimento que traz, né, o Espiritismo para nos ensinar.
Nós precisamos trabalhar isso, porque essa parte de ensinar com seus filhos, seus alunos e seus funcionários, né, ou clientes, isso é para quê? É para você trabalhar sua autossuperação. E aí, a partir da autossuperação, somos. Olha o que a Bíblia traz. Instrui o menino no caminho em que der andar. O menino. Tem uma banda, mano, enfim, mas tem um trecho dessa banda, que é a Cidade Negra, que fala, me emociona muito quando eu ouço essa música, é muito interessante, por exemplo, para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Chegando Garrido, uns autores aí dessa lei. Isso para mim é espiritismo. Quando eu ouço uma música, que não é eu gosto, não é da religião, não é nada, que me toca, eu falei, é uma coisa espiritual, tá me tocando, não é uma coisa banal. Ser amigo e ser irmão. A fraternidade. A fraternidade, ela é universal. O Espiritismo traz que fora da caridade não há salvação. É a máxima, inclusive da religião espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa máxima. E a Bíblia traz: amai-vos uns aos outros. João, um dos mais persistentes, né, registradores do Cristo. Amor incondicional é aquele que a gente não coloca uma condição para amar. Ah, se ela não me amar, não vou amar. Se ele não me der nada, eu não vou amar. Isso é instinto animal, não é, amor? Ame mesmo não sejam amados. O exemplo, ser filho e ser cidadão. Esse capítulo 9, o exemplo é o mais poderoso meio de persuasão. Quem acha que cria filho, que educa, falando ou com sua saliva, para se hidratar, você vai ter mais utilidade para sua saliva. Você educa o filho dando o exemplo. Você educa o aluno dando um exemplo. Você educa o cliente, educa dando um exemplo. O que é o exemplo? É sim um líder. E quem foi o maior líder que é o nosso exemplo? Pois bem, esse Jesus. Se precisar de ajuda, por exemplo, a Bíblia. Quem quiser iniciar, é só 3 livros que eu indico para iniciar. Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Pode começar por aí, que aí tem 90% do que você precisa de respostas. A Bíblia traz: sede vós, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, que deu nome ao nosso estado, né? Estado físico, estado geográfico. São Paulo. Imitadores. Já ajuda muito. Porque a gente vai pegando aquele jeito. Vai pegando a maneira. Quem já conviveu com uma pessoa que gagueja, quem já conviveu sabe que começa a ficar um pouquinho galo. Não é? Tem muita historinha sobre essa questão, inclusive. Então, por exemplo, eu visitei, morei em vários lugares também, trabalhei em vários lugares no Brasil. E hoje o meu sotaque ele se perdeu no meio de muitos. Eu tenho um pouquinho de mineiro, eu tenho baiano, um monte, né? Eu tenho paulista, eu tenho carioca, tem gaúcho, eles quando dão uma puxada para falando gaúcho, do nada, assim, é que acontece essas questões, a gente vai limitando. Então, quanto mais a gente for se comportar de acordo com isso, a gente chega nessa parte. E por fim, nós temos o legado, que no Espiritismo, a vida futura é a continuação da vida presente. Nada se perde do bem que se faz.
nada se perde. Na Bíblia, tem o combate, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso fica bem claro, essa parte da Bíblia. Eu só comecei a estudar isso, a entender isso, essa parte da Bíblia, quando eu comecei a estudar os versículos. Então, a gente guardava a fé, a gente guardasse a espada, o facão na bainha, se guardou. Mas é aqui, gente, no coração. Porque a gente guarda nosso café, a gente acreditar naquilo que a gente não vê, não toca, mas sabe que existe. O amor do filho, o amor da mãe não existe, mas sabe que existe, mas não toca, né, Pedro? Então essa aqui é a fé. As referências. Antes, foi como igual, para igual, né? Ah, tá. Como eu falei para vocês, esse livro, O Legado da Superação, eu transformei ele numa tecnologia chamada Spring Book, que é o livro na tela. É uma tradução para o inglês. A tecnologia onde eu pego livros, inclusive caiu do domínio público, e traduzo para isso, para que pessoas com necessidades especiais, com idade surda, com idade cega, possam ter acesso à literatura, ao conhecimento. Aí eu trouxe esse capítulo, esse texto de as referências, porque é, para mim, o ápice, né, do meu trabalho. É o núcleo desse livro. Então, o meu livro ele andou em torno de toda essa parte, sem se envolver e escrever esse livro. Eu vou trazer rapidinho para vocês só essa parte. As referências. O pequeno Bart teve seu pai, Edvar, como referência de homem, pois cuidou dele e de sua irmã firmemente após o falecimento de sua esposa e mãe de seus filhos. Além disso, teve também seu mestre da marcenaria, que o orientou corretamente para o perfil profissional. Porém, apesar de tudo e de todos, a maior referência na vida de Bart, agora Dr. Bartolomeu, sempre foi Jesus Cristo. A grande maioria de suas importantes decisões teve como base o que Jesus faria ou gostaria que fosse feito. Isso está no livro. Por que isso está no livro? Porque me impactou. Foi o maior legado que meu pai deixou para mim. Isso é meu pai falou para mim. Ele não falou, mas ele deu o exemplo disso. E eu não soube em palavras dele nesse livro. Para transformar esse livro, ele trabalho, compartilhar com vocês a minha informação aqui. Foi um DVD que eu falei, esse aqui é o virtual, foi um DVD. Eu tive que ir na escola, né? E eu, quando eu chego, eu gosto de alegrar o ambiente. O pessoal estava meio tristinho, aí começou a rir, deram tirar uma foto comigo. Até o cinegrafista, que era o Carrasco, um guia por nada, deu um sorrisinho aí, né? Então foi uma escola que abriu. Essa garota aí que faz a parte da Libras também. Ela depois veio falar comigo, eu não tinha reconhecido ela. Alguns anos atrás, ela tinha sido minha aluna. E quando ela soube que eu trabalho lá, ela foi na diretoria dessa escola que ela trabalhava lá, e fez questão de trabalhar e não cobrar nada. Eu falei, então você vai pegar, você não vai cobrar nada e você vai doar para alguém, porque eu não quis ficar com esse dinheiro. Paguei na Índia. Então, olha como acontecem as coisas. Eu nem lembrava dela. Sou eu, como sou Carol. Tá. Eu vou lembrar de você. Tanta Carol. Eu lembro, acho que eu lembro onde foi. Foi em tal lugar? Não, mas foi perto dali. E a gente faz lembrança, muita gente, né? E eu gostaria de compartilhar aqui um aprendizado que eu trouxe também nesse trabalho, que é isso aqui que a gente faz. Clamar. Não clamamos? Quando a gente clama aqui. Deus, nós somos cristãos, clamamos a Deus. Outras divindades, para pedir outras religiões, de outras espécies. Mas a gente faz mais isso que aclamar, ou a gente faz mais isso aqui? E tá claro aí essa palavra. Então, quando a gente reclama, a gente está clamando, não é Deus. É uma outra divindade que nos leva para trás. O que se aproxima da gente quando a gente reclama, não é Deus, não é Jesus. Não é Espírito de luz. E a gente pensa que reclamar é apenas verbalizar alguma coisa. E não é. A viradinha de olho para cima é uma reclamação. Ponto negativo. Quando chegar lá, você vai dar na sua checklist.
Quantas viradinhas de olhos? De óculos? Né? 4.000. Entendeu? Tá lá no ponto. Vamos ver que tem mais. Suspiro. Trânsito. Botou a mão no volante e reclamou. Aí eu dou algumas dicas também que, como eu falei, vai colocando aí. Os 3 livros são fundamentais aí. Bíblia, livros espíritos e evangelhos do segundo espiritismo. Mas tem esse livro que ajuda muito. Um dia sem reclamar. Me ajudou. Fica a dica. É um livro muito interessante. Do Davi Lago. E fica fácil aí. Quem quiser esse livro falar, pode falar com sabe do Bruno aí que possui pelo menos em PDF para ter acesso. E qual é a vontade de reclamar? Agradecer. Bom, comecem a fazer o contrário. O contrário é a nossa autossuperação. Mas o caminho para isso já é parar de reclamar. Como minha vida mudou, eu parei de reclamar. Seres de luz começaram a aparecer na minha vida. Começaram, nossa, só em parar, gente, e reclamar. Ele já te atrapalha, já se afasta de você. É lindo, é bonito demais. Então, uma dica que eu dou também nesse livro para compartilhar é o poder da gratidão. Dica da Camila Ravazini. Ela é estudiosa nessa parte aí de gratidão. Então, é muito bacana aí o trabalho dela. Serve de alento, e conhecimento. Todo conhecimento é válido. Eu gosto dessa frase, ela é atribuída a Cecília Meirelles, que é tem um livro também muito interessante, que é A Hora da Estrela. Vai dar uma lida dela. Ela fala assim, que é preciso amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Não tem nada muito registrado certo, foi ela que falou, mas pelo que eu já estudei dela, e ela poderia ter falado nisso, e deve ter falado em algum momento, de forma muito tranquila. Ela fez o tempo dela. Ela ia para bar, fazer amizade e conversar com uma sociedade da época. Imagina nessa época, mulher lá nos anos 50, anos 40, entrar no bar, conversar de igual com igual, fazer amizade com as pessoas, e ela era respeitada e venerada no meio, porque ele levava conhecimento para uma arada que não tinha. Ela falar uma coisa dessa no meio. Então, é coisa de caridade. Bom, vários livros eu tenho, vamos finalizando já, eu gostaria de compartilhar esse poema, que a maioria dos meus poemas, eu tenho esse livro de poesia, é Inspiração Sem Oxigênio. Sei que o tema é forte, mas ficou que não foi revelado. Eu sempre sentava na frente de uma máquina de escrever, e nessa época eu escrevia na máquina de escrever, datilografia, eu acho que eu sou o último dos datilógrafos. Existem últimos moicanos, eu devo ser o último dos datilógrafos. E quando eu tenho o certificado de datilografia, eu sentava na frente dela, eu vinha inspiração na hora. Às vezes, antes de começar um trabalho, eu tinha que escrever um poema, pelo menos um soneto, para depois dar continuidade, senão ficava uma coisa andando. Eu tenho que escrever. Não tenho dúvida que era alguma espiritualidade que estava ali instruindo. E eu tenho certeza que isso aqui é uma mensagem, e eu acredito que alguém está precisando dizer essa mensagem. Então, me deu na hora que eu estava fazendo essa palestra colocar essa mensagem. Mas não vou colocar essa mensagem só assim, vou pedir esse momento muito diferente. Que vocês ouçam essa mensagem, transformar ela em música. A inteligência artificial também tem seus benefícios, para que a gente se conecte com isso. Nesse momento também eu trago isso em forma de música, eu transformei em música para que a gente sinta essa autosuperação dentro da gente. Me passou. Então, nesse momento, pense um pouquinho, sobre essa questão do peso do fardo. A gente acha que o nosso peso está forte demais, mas não é bem assim. Quem quiser fechar os olhos e tal, sinta-se à vontade, tá? Costumam se sufocar os problemas dentro de si, pra não atingir a ninguém. Porque se sabe quanto dói
A dor é profunda e intensa. Esse tipo de dor não se expele com sangue, mas se expressa com lágrimas que brotam lentamente de dentro da dor e escorrem no mesmo ritmo em que as forças vão se esvaecendo. E quando não dá mais pra suportar, e se pensa que é o fim, junto com a última lágrima, brota uma força milagrosa que transforma o fardo em um gravado, como se alguém o estivesse sustentando, aliviando toda a dor, fazendo esquecer o fim, pensar no recomeço, acreditar na vida e viver. Bom, essa mensagem, esse tema tocado no coração de vocês, esse foi a equipe que me ajudou a fazer o órgão 1 desse livro, e me levar para pessoas com deficiência visual, né, da cega, poesia. E eu finalizo hoje, agradeço, com essa mensagem. E essa mensagem possa ecoar nos nossos corações. A grande maioria das suas importantes decisões teve como base o que Jesus faria ou gostaria que fosse feito. É uma frase do livro Legado de Altos Versos. E aqui eu agradeço a casa, mais uma vez pela oportunidade. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma surpresa final. E o combo desse livro que está à venda, né, que está no nosso site lá à venda também. E esse combo tem o e-book, tem o audiobook, tem o screenbook com libras completo, né? Toda a venda, a partir de agora, durante todo o mês mariano, o mês de maio, mês de Maria, a senhora será doada para o Centro Espírita Nossa Senhora da Consolação. Estou 100% integrado nesse mês, será doado. Então, gratidão, agradecimento, gratidão, muito obrigado. Ó Deus, que há tanto tempo eu tenho andado a procurar. Conheço-te de nome, de ouvir dizer, de ver e amar. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o ar. Ó Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em mim tua presença. Olhava pela final. Ele finaliza com um passe, né? Eu queria convidar o Ulisses para fazer. Já fez uma grande oração final, né? Mas
pedido do seu coração. Obrigado mesmo, de coração. Porta da casa está aberta sempre para vocês. Obrigado pelo que vocês estão representando para a gente. Obrigado a todos também, né? Não só vocês, mas obrigado mesmo de coração por tudo. Obrigado a todos. Quem for da casa que se posicione, né? E convido você para eternizar essa oração final. Obrigado mesmo. Então, passo, pessoal. Você que já se sentir bem, fica à vontade, pode tomar água fluidificada no corredor, está liberado. Quem quiser permanecer, tem o passe indo na salinha azul. Aí permaneça aqui em oração. O trabalhador da casa vai chamando, né? De 3 em 3, de 4 em 4, enfim. E aí já, assim se sentir finalizar, pode tomar a aguinha, está liberado também, tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal. Assim como Jesus nos ensinou, e aqui ele está, mais um, reunidos em seu nome. Façamos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Deus te louve, o poder e a glória, como de sempre. E assim seja, e assim será. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor, no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: